Olá, eu sou Jonathan Calazans, fisioterapeuta, e hoje eu vou trazer um assunto bem recorrente entre os pacientes ultimamente, que é a chikungunya. A gente ouve muitos questionamentos falando dentro de unidade de pronto atendimento, unidade básica de saúde e até mesmo em atendimento domiciliar. Nós, fisioterapeutas e muito médico, muitos enfermeiros, estão ouvindo muitos questionamentos de pacientes sobre a chikungunya. Muitos perguntam, Jonathan, o que é chikungunya? Bom, gente, chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico principal ele é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. E no Brasil, até o momento, o envolvido na transmissão do vírus chikungunya, o CHIKV, é o Aedes aegypti, tá? Muito famoso, difundido aí na dengue, tá? Vale ressaltar que na chikungunya não é diferente, é o mesmo mosquitinho também que transmite a chikungunya. As arboviroses, elas são doenças causadas por vírus, tá? Transmitidas principalmente por mosquitos. E as principais são dengue, chikungunya e zika. Vale ressaltar que as três têm correlação muito parecida em relação a febre, dores, manchas e algumas complicações. Se a gente verificar que na dengue a febre a alta varia entre 39 e 40 graus, que começa subitamente, não tem nenhum princípio inicial, é um estado febril mais, digamos, menor, e ele evolua para um estado febril já de hipertermia, não. Ele começa subitamente. Na chikungunya, essa alta também vai de 39 a 40, também começa subitamente, você vê que tem uma correlação da dengue com a chikungunya parecida. Já na zika é um pouco diferente porque ela é leve ou até mesmo ausente. Tá? Na zika pode ser que em alguns pacientes nem apresentem quadro febril. As dores na dengue, ela é principalmente nos músculos e nas articulações, na cabeça e na área dos olhos. Na chikungunya tem inchaço das articulações e dores intensas que dificultam atividades rotineiras como caminhar, tomar banho, escovar os dentes, entre outras coisas. Já na zika, as dores são menos intensas nas articulações, em geral são mais nas extremidades, punhos e pés, e às vezes acompanhados de inchaço, olhos vermelhos e aversão à luz. A pessoa tem uma dificuldade um pouco da região mais clara. As manchas vermelhas na dengue aparecem às vezes, juntamente com coceira. Já na chikungunya apresenta coceira intensa, principalmente de extremidades também. Já na zika, sim, apresenta coceira intensa. Bom, a atenção principal na dengue é que a pessoa vai apresentar náusea, vômito, diarreia, fezes amolecidas, dor abdominal intensa. Essa dor ela pode ser caracterizada também como uma dor que vem da região das costas, pegando um pouco da região ali do intestino. Acúmulo de líquidos, a pessoa fica edemasiada, fica inchada, sente tontura, tá? O aumento do fígado, o fígado fica um pouco aumentado. Se fizer um exame de ressonância vai dar para ver um pouco, tanto a ressonância como a ultrassom. Sangramento de mucosa, letargia ou irritação, aumento de hematrócitos, o que pode estar associado à redução das plaquetas. Na chikungunya, ela varia, geralmente idade acima de 45 anos, lesões prévias nas articulações, algumas articulações ficam acometidas, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, autoimune, tá? Já na zika é mais dormência nas extremidades, dificuldade para caminhar, alterações neurológicas que vai afetar o sistema nervoso central e paralisia facial em alguns casos. As complicações que a dengue pode ter são comprometimento de alguns órgãos como pulmões, o coração, fígado, rins e sistema nervoso central. O sistema nervoso central na dengue ele é afetado. Na chikungunya, a persistência da dor por meses ou até anos. Mais para frente eu vou falar em relação aos anos que podem acometer uma porcentagem de pacientes. Com queda de produtividade em população economicamente ativa de 20 a 60 anos de idade. Já na zika, a gente vê um comprometimento neurológico que provoca debilidade muscular. A pessoa fica com uma fraqueza muscular, com possibilidade de reação autoimune, síndrome de Guillain-Barré, que pode levar a paralisia cerebral. É um pouco mais severo, um pouco mais pesado na zika, mas mais para frente eu vou falar um pouco sobre. Bom, a curiosidade é que o vírus chikungunya
né, o chikungunya, como eu já falei, foi introduzido no continente americano em 2013 e ocasionou uma importante onda epidêmica em diversos países da América Central e ilhas do Caribe. Porém, no segundo semestre de 2014, o Brasil confirmou, por métodos laboratoriais, a presença de doença nos estados do Amapá e da Bahia. E, atualmente, todos os estados registram transmissão desse arbovírus. Esta arbovirose também pode se manifestar de forma atípica ou grave, sendo observado alguns óbitos, tá? Bom, destaca-se que a doença pode evoluir em 3 fases. Bom, a chikungunya apresenta 3 fases, né, da doença, que ela pode vir a evoluir ou não, dependendo de cada caso, dependendo do paciente. A primeira fase da chikungunya, ela apresenta o estado febril ou aguda, como eu falei no começo, o estado febril súbito, né, que ele aumenta a febre rápida, que ela tem duração de 5 a 14 dias, dessa fase inicial, né, que é a fase febril ou aguda, a fase do começo ali após a contaminação pelo agente etiológico. A fase pós-aguda, ela tem um curso de até 3 meses, tá? E a fase crônica, que é a fase em que os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da doença, considera-se instalada uma fase crônica no paciente. Então, é um paciente com fase crônica da chikungunya. Em mais de 50% dos casos, a artralgia, que é a dor nas articulações, né, do tornozelo, joelho, quadril, cotovelo, ombro, e ela torna-se crônica, podendo persistir por anos. Pesquisas mostram que ela pode perdurar aí por até 6 anos, tá? Bom, aqui eu coloquei a diferença entre dor aguda e dor crônica, que é muito interessante. Alguns pacientes, às vezes, a gente fala que ele está na fase aguda, na fase crônica, na subaguda, e às vezes eles não conseguem distinguir, né? Vocês não conseguem distinguir. Então eu coloquei aqui de uma forma para a gente entender o que seria essa fase aguda ou essa fase crônica. Bom, a dor aguda, ela tem uma curta duração, a função de proteção e de alerta fisiológico do corpo. O corpo avisa que está entrando naquele ciclo de dor aguda, que é quando você leva uma pancada no dedo. Então aquela dor inicial, aquele inchaço inicial ali é a fase aguda. Ela sinaliza, né, com a lesão tecidular. Desaparece quando a causa subjacente da dor for tratada ou curada, no caso de uma pancada, quando o dedo já está para sarar dessa pancada, já está para melhorar dessa pancada, dessa lesão. A dor, ela some consequentemente com a cura, com a melhora daquela região afetada. Então ela é considerada apenas uma dor aguda. E ela pode ser claramente localizada. Você identifica onde está aquela dor que você está sentindo naquele momento. Já na dor crônica, ela tem uma longa duração, maior que 3 meses. Então você perde função de proteção, você perde o alerta fisiológico natural. O corpo já não vai mais sinalizar onde está aquela dor, porque elas já estão numa dor crônica. A pessoa nem sente mais o que está sentindo, né? Sendo uma dor por si só. Às vezes você pergunta para o paciente: onde é que você está sentindo dor? Ele fala: meu corpo todo dói. Então geralmente já está numa fase crônica. Separada do evento causador, a intensidade já não se correlaciona com o estímulo casual e a causa pode não ser conhecida. Às vezes a pessoa está na fase crônica e não sabe o motivo pelo qual está sendo acometido. Bom, quais são os sinais e sintomas da chikungunya? Gente, os sinais e sintomas principais da chikungunya são febre, como eu já falei no início, dores intensas nas articulações. Eu falei há pouco, essas dores são em tornozelos, joelhos, quadril, punho, cotovelo e ombro, ou seja, todas as articulações do corpo. Em algumas pessoas a gente sente dores até na coluna vertebral como um todo, não sendo comumente sentido na coluna toda, mas em determinados dias a pessoa vai sentir dor em determinadas regiões. Dor nas costas, como eu acabei de falar, né, na coluna. Dores pelo corpo inteiro, a pessoa sente a dor pelo corpo inteiro, que pode variar de dia e momento. Às vezes num dia está sentindo determinada região, no outro vai estar sentindo uma dor em outra região. Erupção avermelhada na pele, não muito comumente, mas pode acontecer também. Dor de cabeça é muito comum na chikungunya, a pessoa apresenta nos primeiros dias ou até pode perdurar por mais dias as dores de cabeça que vai e voltam. Náuseas e vômitos no começo da fase de infecção pelo chikungunya. É muito comum ter náuseas e vômitos, muitos enjoos. Pacientes relatam também sentir muita tontura. A dor retroocular, tá? Essa dor retroocular tem a ver com
está relacionado com afecções que causa dentro do globo ocular como num todo, que por pesquisas recentes foi visto que podem surgir sim lesões oculares. Um oftalmologista pode informar de uma forma mais precisa, mas sim já tem pesquisa, já tem informação sobre lesões na retina e no globo ocular decorrente da chikungunya. Dor de garganta também é muito comum acontecer. Calafrios, nos primeiros dias também é muito comum ocorrer calafrios, principalmente em períodos febris. A diarreia e a dor abdominal, tá? Que são manifestações do trato gastrointestinal, que são mais presentes em crianças, mas também não deixa de acontecer em adultos, ok? Importante, é possível que se desenvolvam manifestações, como eu falei no começo, atípicas, que não são comuns em todos os pacientes, mas sim podem acontecer, tanto no sistema nervoso como no sistema cardiovascular, na pele, rins e outros, tá? Essa fonte adaptada. E aqui eu botei algumas observações, que essas manifestações que são atípicas, não vai ser comum em todo mundo, mas que pode vir a acontecer, ela atinge o sistema nervoso, como eu falei, olhos, o sistema cardiovascular, como tem aqui algumas observações que eu botei só para fazer um levantamento mesmo, que não tem tanta importância porque é algo atípico, mas que pode acontecer, que no caso são miocardites, inflamação no caso do coração, pericardite, insuficiência cardíaca, né, hiperpigmentação por fotossensibilidade, nos olhos aqui no caso, como eu falei, a iridociclite e a retite, né, que é a inflamação da retina, dentre outros, né, como pneumonia, insuficiência respiratória, hepatite, pancreatite. Então tudo fica cometido, porque principalmente quando o paciente ele já tem uma comorbidade pré-existente, ele é mais fácil de ele evoluir para algo decorrente da chikungunya. Ela vai praticamente como se fosse um pressuposto, ela fosse ajudar ao corpo ter uma piora, porque a pessoa já tem algo pré-existente. Bom, aqui eu botei umas informações relacionadas a algumas partes do que vai acontecer. No caso aqui na dor de cabeça, a dor de cabeça da chikungunya ela é moderada, porque ela não é aquela dor de cabeça insuportável, nem aquela dor de cabeça que oscila, que ela aumenta e ela diminui. Não, ela tem aquele quadro meio que instável de dor, porque é aquela dor considerada moderada, como se ela chegasse a um nível da dor que ela não diminui nem ela aumenta. Então, apresentam manchas avermelhadas, geralmente em 50% dos casos, não são todo mundo, então metade das pessoas que tiverem, elas vão apresentar essas manchas que surgem do primeiro ao quarto dia. A febre alta que vai de 38 graus, de 2 a 3 dias, coceiras leves, inchaço das articulações frequente, moderada e intensa, o acometimento neurológico, que já é um pouco mais raro, como eu falei, que são exemplos de encefalite, Guillain-Barré, mielite, que no caso a mielite é uma inflamação da baía de mielina. Essa baía de mielina tem outro vídeo aqui sobre Parkinson, quem quiser dar uma olhada também pode olhar lá que vai entender um pouco mais sobre a função da baía de mielina. Bom, a dor articular frequente, moderada e intensa e dor nos músculos que é intensa. Como é feito o diagnóstico da chikungunya, Jonathan? Bom, o diagnóstico da chikungunya é clínico, tá? E feito por um médico em uma dessas unidades que você tem atendimento, no caso numa UPA, numa unidade básica de saúde, um posto de saúde. E todos os exames estão disponíveis pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E em caso de confirmação, o Ministério da Saúde ele tem até 24 horas para te dar essa notificação, caso positivado, para começar tratamento e encaminhado, vendo o quadro clínico de paciente para paciente, lógico, cada um é individual e indivisível, né? O caso suspeito da chikungunya. Bom, um indivíduo que apresentar febre de início súbito, maior que 38,5 graus Celsius, e a artralgia, a dor nas articulações, e a artrite intensa, que é a dor nas articulações. Essa artrite dá-se por inflamação das articulações e dores intensas, tá? E de início agudo, não explicado por outras condições. Residente ou que tenha visitado áreas de transmissões em até 2 semanas, no caso uma área que está tendo recorrência grande de chikungunya, lugar de campo, lugar que tenha uma quantidade de árvores, né? Porque inseto adora árvores, área verde, ele gosta muito. Então, ou que tenha um vínculo epidemiológico, né? No caso, o lugar tenha um índice alto de contaminação pela chikungunya, o caso importado é confirmado, tá? Então, eu botei aqui ressaltando sobre febre, né? Que muitas pessoas também têm dúvidas. Bom, o normal é de 36 a 37,5,
tá? É considerado uma temperatura normal. Abaixo disso é considerado hipotermia, diminuição. Você está num lugar muito frio, ou se você tiver uma queda muito grande de temperatura, você tem a hipotermia. A febre de 37 a 39,5, a febre alta de 39 graus e meio a 41 e acima de 41 é hipertermia, tá? Precisa muito ser verificado e ter bastante cuidado com o estado febril, com o grau que tá para poder tratar, porque passando de 41 é passível da pessoa ter até convulsões, né? Bom, como é feito o tratamento da chikungunya? O tratamento da chikungunya ele é feito de acordo com os sintomas. Tá? Até o momento não há tratamento antiviral específico para chikungunya. A terapia utilizada é analgesia e suporte. Não existe um tratamento específico para chikungunya. Existem algumas prescrições para amenizar a sintomatologia, mas não tem um tratamento específico. É necessário estimular a hidratação oral dos pacientes, ou seja, fazer ingesta de líquidos, né? E a escolha de medicamentos deve ser realizada após a avaliação do paciente, com a aplicação de escalas de dor apropriadas para cada idade e fase da doença. Em caso de sequelas mais graves, sob avaliação médica, conforme cada caso, pode ser recomendada a fisioterapia. A fisioterapia tem uma importância muito grande, pois ela vai tratar principalmente as dores, os incômodos e inchaços. Em caso de suspeita, com o surgimento de qualquer sintoma, é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto diagnóstico e prescrição dos medicamentos, evitando sempre a automedicação. Não é nada interessante fazer automedicação, ou porque o vizinho tomou tal remédio, você vai tomar o mesmo. Nunca façam isso, é super errado. Cada caso é um caso, cada caso precisa ser analisado, por isso que existem os profissionais de saúde. Os tratamentos são oferecidos de forma integral e gratuita por meio do Sistema Único de Saúde. Então, procura a unidade básica de saúde, a UPA mais próxima da sua casa, e busca um tratamento específico. Aí uma pergunta muito recorrente que acontece: a chikungunya é uma doença que afeta as articulações? A doença pode causar danos irreversíveis ao paciente? Qual tratamento específico o fisioterapeuta pode prescrever? Bom, sim, a chikungunya é uma doença que afeta as articulações, como eu já falei no início. Existem relatos de danos permanentes às articulações, tá? O acometimento articular é iniciado na fase precoce, mais ou menos até os 10 primeiros dias, normalmente se estende para a fase intermediária até os 3 meses. E tende a se agravar. Se após esse período o paciente continuar se queixando dos sintomas, é dito que ele entrou na fase tardia, tá? Que essa fase tardia vai de mais ou menos de 3 a 6 anos. E acredita-se que cerca de 50% dos pacientes entram nessa fase. Metade dos pacientes eles tendem a entrar nessa fase tardia. Pois bem, nessa fase alguns pacientes podem apresentar sinais de destruição das estruturas articulares, principalmente, que formam articulação, semelhante ao quadro apresentado por pacientes com artrite reumatoide, visto que a artrite não tem cura, então é um pouco complicado, porque esse paciente vai ter recorrentes inflamações nessas articulações. Bom, aí entra na minha área como a fisioterapia atua. Bom, ainda sabemos pouca coisa, né? Como eu coloquei aqui no slide, a gente não tem um estudo muito grande, científico, e algumas pessoas até perguntam: Jonathan, mas a vacina do Covid não veio tão rápido? Por que não tem um tratamento específico? Por que não tem tanto levantamento de estudo acerca da chikungunya? Gente, chikungunya é recente. O que eu tenho para explicar é que em relação à vacina do Covid é porque foi algo que foi preciso fazer. Naquele momento tinha-se naquele início de pico de Covid, tinha um aumento tão abrupto e mortes tão recorrentes e um aumento grandioso em uma escala rápida que foi necessário agilizar esse processo de criação de vacina. Porém, isso não acontece em todas as doenças, porque nem todo mundo está virado para isso. Existem outras prioridades na saúde. Assim como é feito em qualquer unidade de saúde. Existem as pessoas que têm um acometimento maior, que a gente dá um certo atendimento especializado, e outros que podem aguentar um pouco mais, que têm esse atendimento um pouco mais supervisionado de uma forma diferente, digamos assim. Porém, a gente já sabe que o quadro parecido com o da chikungunya, né? A gente sabe que a realização de exercício aeróbico é muito importante, pois ele melhora aí o quadro do paciente, seja mental, seja muscular, seja articular. Então é muito importante a caminhada, assim como um treino de fortalecimento muscular
que o Pilates também devolve ao paciente, né? Que trabalha muito essa consciência corporal, trabalha muito relaxamento, trabalha muito fortalecimento, muito embasado em cima disso, tá? Que é o que o paciente mais precisa quando ele tem problema na articulação. Pois o cansaço é muito recorrente nesse paciente e as funções também melhoram bastante. Inclusive, existem indícios que essas práticas podem diminuir a velocidade do processo de destruição articular. Como a gente falou sobre a destruição articular, porque é muito correlacionada à artrite reumatoide, com essas duas práticas, tanto de atividade aeróbica na caminhada como no Pilates, ela dá uma segurada aí na evolução da doença. Bom, a eletroterapia na fisioterapia é muito utilizada, tá? São tratamentos que podem ser utilizados por nós, fisioterapeutas, para o alívio da dor, que são a laser terapia, coloquei aqui a utilização de laser, o ultrassom terapêutico, acho que a maioria que conhece o ultrassom terapêutico, né? Que ele tem inúmeros benefícios, em um próximo vídeo posso falar dele. E a estimulação elétrica nervosa transcutânea, o famoso TENS, para os pacientes, o famoso choquinho. Eu trouxe diferentes modelos porque alguns pacientes, às vezes, quando a gente muda o aparelho, eles se assustam, falam, nossa, aparelho novo? Não, gente, porque o TENS ele tem uma gama muito grande de aparelhos e de marcas, né? Esse daqui é muito conhecido, que é o Neurodin. Existe esse daqui portátil, eu tenho um desse. Tem um TENS da HTM, tem um TENS da Carci, que eu também gosto muito, mas existem inúmeras outras marcas, tá? Outra pergunta, a fisioterapia pode curar totalmente as dores ou o tratamento tem que ser conjunto com medicações? Bom, gente, falar em cura de saúde como um todo é complicado porque a gente não tem como saber. É uma pergunta recorrente também quando o paciente tem alguma patologia, ele sempre pergunta pra gente, e aí, quando que eu vou ficar bom? Não tem como a gente adivinhar quando você vai ficar bom ou quando você vai se curar ou se tem cura. Porque na saúde é muito difícil a gente falar sobre cura, porque cada corpo, como eu falei há alguns minutos atrás, cada corpo funciona de uma forma diferente. A gente tem uma individualidade, uma especificidade natural, onde cada corpo vai agir de uma forma diferente a determinados fatores, a determinadas doenças, a determinadas traumas, a tantas coisas, né? A gente vai responder de uma forma diferente de pessoa para pessoa. Então não tem como se dizer se você vai ter uma cura total, né? Ou se você vai ter uma cura momentânea. Não tem como a gente saber. Mas o que se pode dizer é que a físio, ela tem muitas ferramentas para tratar a chikungunya. A gente tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para amenizar essa dor, para diminuir esse processo inflamatório, para diminuir esse processo de desgaste de articulação. Independente de outras terapias, tá? Melhoram bastante a qualidade de vida e melhoram muito os sintomas, né? Fazendo com que todos vocês tenham uma atividade de vida diária bem melhor, como atividade normal dentro de uma casa, como atividades práticas de lavar uma roupa, varrer uma casa e conseguir fazer as atividades diárias, porque a gente vê sim que o paciente, quando ele tem essa dificuldade da atividade diária, fica um pouco complicado a vida dele. Bom, como prevenir a chikungunya? Assim como a dengue, gente, a zika e febre amarela, é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação, algo que é tão básico, mas agora na pandemia todo mundo deu uma afrouxada nessa fiscalização dentro de casa mesmo, sabe? Para a eliminação de criadores de mosquitos do Aedes aegypti, né? Com trabalhos mesmo, com vizinhança. Acho que é muito interessante ter essa fiscalização, sim, de pessoa para pessoa, de casa para casa, porque às vezes uma casa contaminada com vasos ou com algo que contenha água, onde esse mosquito ele possa se proliferar, ele pode causar um transtorno para uma vizinhança inteira, para um bairro inteiro. Então a melhor prevenção e a mais eficaz é essa, né? Evitar a proliferação do mosquito, eliminando a água armazenada que pode tornar possíveis criadouros, como invasão de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e em manutenção. E até mesmo recipientes pequenos, como tampa de garrafa. Sim, uma tampa de garrafa pode ser um criadouro para mosquito da dengue. Então aqui eu coloquei alguns cuidados para eliminar, né? Ou evitar o mosquito dentro de casa ou terrenos baldios, terrenos abandonados. Pode acontecer também, às vezes a pessoa coloca uma garrafa, um frasco com uma tampinha, como eu acabei de falar. Então a gente deve fechar as caixas d'água, tá? Tonéis e latões, lembrando que caixa d'água é muito interessante colocar tela de proteção, porque só a tampa não ajuda. Às vezes uma brecha pode passar mosquito e ficar mosquito lá vivendo e se proliferando de uma forma indiscriminada, né? De uma forma grande, pode acometer um bairro todo praticamente. Então limpar com escova os bebedouros de animais, tá? Guardar garrafas de cabeça para baixo,
Guardar os pneus, os velhos, sobre abrigos, nada de deixar fazer balanço, porque quando chover vai acumular água. Mantenha desentupidos os ralos, os canos, as calhas todos e marquises. Não acumule água nos pratinhos de vasinhos de planta. Colocar embalagens de vidro, lata e plástico em lixeira bem fechada. Mantenha a piscina tratada o ano inteiro, ou seja, a importância de colocar o cloro, né? O cloro, ele mata fonte de mosquito, né? E colocar areia nos sacos de vidros dos muros, nos cacos de vidros, que às vezes tem muro até hoje em dia que coloca um caco de vidro, só que o caco inteiro com a garrafinha, então isso vai acumular água. Bom, não existem vacinas contra a chikungunya, tá? Isso que fique bem ressaltado, não existe. E a nossa parte que a gente tem que fazer é prevenir-se, tá? Recomenda-se o uso de medidas de proteção individual, como proteger as áreas do corpo. No caso, se você for para uma área de mata fechada, é interessante você utilizar calças e camisas de mangas compridas. O uso de repelente. Se tiver muito inseto, o uso de mosquiteiro também é interessante sobre a cama. O uso de telas em portas e janelas quando disponível. E essas são as referências. Bom, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo informativo para poder tirar algumas dúvidas acerca da chikungunya. Então é isso, espero que tenha ajudado. Se gostou, quer divulgar, divulga com os amigos, com parentes, né? Porque é muito interessante, tem acontecido muitos casos aqui na minha cidade, Caucaia, sobre chikungunya. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.